Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Um mercado voltado para a criação de projetos de redução da emissão de gases que provocam o aquecimento do planeta. Eu estou falando do mercado de créditos de carbono, que surgiu a partir do Protocolo de Kyoto. A partir desse acordo internacional, os países desenvolvidos se comprometeram a reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Quem consegue promover essa redução tem direito a créditos de carbono e pode comercializá-los com outros países no mercado mundial. Para falar sobre créditos de carbono, recebo aqui no estúdio a assessora de política de clima da ONG The Nature Conservancy, Fernanda Carvalho. Olá, Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada. Também está conosco a professora adjunta do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília, Sabina Ribeiro. Olá, Sabina, é um prazer tê-la também. É um prazer, é meu. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos ver se nas ruas as pessoas sabem o que são os créditos de carbono e para que eles servem. Você sabe o que é crédito de carbono? De quê? De carbono? Não. Já ouviu falar? Não. A senhora imagina o que seja assim um crédito de carbono? Não. Não. Não sei. Já ouviu falar alguma vez? Não. O crédito de carbono deveria ser cuidar do meio ambiente. O que a senhora imagina que seja um crédito de carbono? Não sei. Tem ideia. Nunca ouviu falar? Não, assim, eu sou muito desligada nisso aí. Difícil, né? Os créditos de carbono são certificados emitidos para uma pessoa ou empresa que reduz a emissão de gases que causam o efeito estufa. Este crédito pode ser negociado no mercado internacional e mesmo quem não participa, mas tem consciência ambiental, pode fazer a sua parte para diminuir o impacto desses gases na atmosfera. É o que acontece na fazenda do Haroldo, onde há mais de 2.500 suínos. Com tanto porco, haja lugar para dispensar a sujeira que eles fazem. Foi aí que o Haroldo pensou em reutilizar os dejetos. A ideia veio pela necessidade, porque esses suínos eles geram uma quantidade muito grande de dejetos. Então a gente buscou no sul do país algumas empresas e a gente chegou no biodigestor. Implantado na fazenda há um mês, o sistema biodigestor leva as fezes dos porcos por um cano até o reservatório. Depois de canalizados, os dejetos vêm parar nesse biodigestor. É nessa fase que as bactérias entram em ação e degradam a matéria, transformando as fezes do porco em gás. Haroldo, você utiliza esse gás de que forma aqui na fazenda? Nós utilizamos aqui o metano para geração de energia elétrica, usamos também no secador para secar os grãos, né? E usado também na suinocultura, para aquecimento dos suínos. Além de não poluir o meio ambiente, de quebra o Haroldo ganhou um adubo natural. O processo é o seguinte, entra os dejetos no biodigestor e ele passa por um processo de geração de gás. E após 21 dias, ele devolve um esterco orgânico, que vai para a lagoa de dejetos. Que é um esterco líquido, e aí que você irriga a sua plantação? Como é que é? Isso mesmo, aí vira um esterco líquido e a gente devolve para a lavoura de café, lavoura de milho e pode ser usado em pastagens também. O agrônomo que cuida da plantação já sentiu a diferença. A grande vantagem seria o aproveitamento de um resíduo que tem ali, esse resíduo líquido no caso agora, que você está fornecendo isso para a lavoura. Então é uma economia de adubos químicos, você vai comprar menos adubo químico para colocar na lavoura. Então a lavoura, nós temos percebido que ela está com um aspecto muito melhor, um desenvolvimento maior. Então você fornecendo o nitrogênio, fósforo, potássio, que é a composição básica desse chorume, traz uma série de benefícios para a lavoura. Haroldo ainda não sabe se vai investir em créditos de carbono, mas já tem consciência do benefício que proporciona ao meio ambiente. Os dejetos, enquanto não forem decompostos, ele pode ir para o lençol, pode degradar, né, jogar metano na atmosfera. Então, uma vez instalado o biodigestor, é colocado mantas no solo e essa manta não deixa a infiltração, né, da matéria no solo. Sabina,
Crédito de carbono é uma coisa meio complicada mesmo, não é? É um pouco complicado. A definição do crédito de carbono, ele equivale à redução de gases de efeito estufa equivalente a 1 tonelada métrica de CO2 equivalente. Então, só pela definição, acho que dá para ver que é uma coisa um pouco complicada. Mas, em linhas gerais, a gente pode falar que um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de CO2 equivalente. E de maneira prática, Fernanda, como é que funciona esse mercado de compra e venda de crédito de carbono? Você tem uma moeda que é o crédito de carbono. Eu sou um país que tenho que reduzir minhas emissões. Eu tenho uma obrigação internacional, assinei, tenho que reduzir minhas emissões. E tem países que podem fazer projetos e esses projetos vão gerar uma redução de emissões. Vamos supor, 150 mil toneladas, 200 mil toneladas. Eu sou um país que, por exemplo, ao ter que reduzir 6% das minhas emissões, essa meta se traduz em X milhões de toneladas. Então, eu posso comprar essas toneladas daquele país, ou daquela empresa, ou daquele projeto que reduziu 100 mil toneladas ou 200 mil toneladas e usar isso para abater da minha cota. A transação é feita usando crédito como moeda. Cada crédito ele representa 1 tonelada métrica e essa tonelada tem um valor, que em momentos em que o mercado estava aquecido já valeu até $25. Então, se eu tenho 100 mil toneladas para vender, isso pode virar 2 milhões e 500 mil dólares. Então, eu recebo o dinheiro do país que quer comprar e que tem que reduzir suas de um emissões. eventual comprador. O meu benefício é que eu recebo esse dinheiro. E, no caso da convenção, esse dinheiro deve reverter para projetos de desenvolvimento sustentável. Deve ter alguma contrapartida em termos de desenvolvimento sustentável. Então, além do benefício econômico, em tese, eu teria ali um benefício ambiental também no meu território. Bom, e esse mercado surgiu, então, durante o Protocolo de Quioto. Fala um pouquinho sobre isso, Sabina. O Protocolo de Quioto ele foi elaborado em 1997, ele entrou em vigor apenas em 2005. E esse protocolo ele trouxe alguns mecanismos de flexibilização e, dentre eles, tem o comércio de emissões, que seria o próprio mercado de carbono. Então, a partir daí, mesmo antes do Protocolo de Quioto começar a valer efetivamente, iniciaram-se algumas iniciativas visando essa geração desse crédito de carbono. E cada mecanismo vai ter um tipo de crédito de carbono diferente. Essa terminologia do crédito de carbono é uma terminologia geral. Por exemplo, o mecanismo de desenvolvimento limpo, que faz parte do Protocolo de Quioto, o crédito dele chama redução certificada de emissão. Então, é mais ou menos assim que funciona. Você tem, paralelamente a isso, um mercado voluntário, que aí funciona entre empresas que, por motivos de responsabilidade social e ambiental, ou por motivos mesmo de querer ter uma postura mais ambientalmente amigável, que a gente sabe que isso hoje é um diferencial de mercado, ela pode comprar créditos de projetos voluntários para dizer, olha, na minha conta de emissões, eu estou reduzindo X das minhas emissões. Então, você tem as duas lógicas. Você tem o mercado voluntário, que seria entre empresas, entre projetos, e você tem um mercado mandatório, que é esse mercado de Quioto, conforme colocado pela Sabina, que é o mercado que remete às obrigações dos países na Convenção do Clima. E no caso desse mercado mandatório, somente os países desenvolvidos, são 34 países signatários de Quioto, têm obrigações de reduzir emissões. Então, eles comprariam de outros países, tanto que têm obrigação de reduzir emissões, quanto de países em desenvolvimento, onde eles investem em projetos que reduzem emissões e usam essas reduções na sua conta. É como o Brasil, por exemplo, entraria nesse mercado. O Brasil é um país em desenvolvimento, ele não tem obrigações mandatórias na convenção, ele só tem compromissos voluntários que são nacionais, que ele assumiu nacionalmente. Então, o Brasil poderia gerar um crédito de carbono que serve para um outro país que tem obrigações usar para cumprimento das suas obrigações na convenção. E como é que está esse mercado aqui no país, Sabina? O mercado de carbono no Brasil, em número de projetos registrados no Protocolo de Quioto, o Brasil ocupa 3º lugar. Então, o primeiro é a China, depois é a Índia. A China tem mais de 50% dos projetos registrados, seguindo da Índia com em torno de 18% e o Brasil 4%. Então, globalmente, o Brasil é ativo no mercado de carbono no âmbito de Quioto, que é uma grande coisa, porque o Brasil ele tem uma matriz energética relativamente limpa, é baseada em hidrelétrica,
enquanto a China e a Índia têm uma matriz energética suja, né? Então, baseado muito em termoelétrica. Então, eles têm muitas oportunidades para elaborar projetos para geração de crédito de carbono. O Brasil, comparativamente, não tem tanta possibilidade, mas mesmo assim está usando essas opções que ele tem. E o problema do Brasil, a questão é a mudança do uso do solo, né? Então, a maior parte das emissões brasileiras são advindas de queimadas e de desmatamento. E, apesar disso, o Brasil tem um pequeno número de projetos florestais registrados. Então, isso é uma coisa que tem que mudar um pouco daqui para frente. Sabina, fala também dos projetos do Brasil no Protocolo de Quioto. Bom, dentro do mecanismo de desenvolvimento limpo, eu vou falar um pouco dos projetos florestais, né? O Brasil possui 3 projetos florestais registrados dentro do mecanismo. São projetos mais empresariais. Um é da Plantar, o outro é da AES Tietê e o outro, que é o mais recente, de setembro do ano passado, é da Vale. Então, são projetos que lidam, os 2 com eucalipto, tem um que trata um pouco de espécies nativas. Então, são projetos que ainda não lidam com questões como comunidades, isso ainda está faltando um pouco no Brasil acontecer esse tipo de projeto. O projeto, por exemplo, da STT, eles têm uma área de um reservatório e eles pretendem fazer a revegetação dessa área de borda dos reservatórios deles, das hidrelétricas, então com espécies nativas. Então, isso é uma coisa dentro da empresa. O da Vale, se eu não me engano, é no arco do desmatamento, eles pretendem fazer plantios de eucalipto ali. Então, é claro que o plantio de eucalipto, você pode falar, não é o ideal, mas lá é uma área de desmatamento, então seria melhor do que se a área permanecesse desmatada. E o da Plantar, ele vai tratar da substituição do carvão mineral pelo carvão vegetal a partir vindo do eucalipto. A gente vai continuar conversando sobre isso, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta com mais Meio Ambiente por Inteiro. Não saia daí. Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre o crédito de carbono. Participam do programa a assessora de política de clima da ONG TNC, The Nature Conservancy, Fernanda Carvalho, e a professora adjunta do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília, Sabina Ribeiro. Sabina, no bloco anterior você falou um pouquinho sobre a posição do Brasil com relação a esse mercado de carbono. Eu queria conversar sobre a questão da assinatura do Protocolo de Quioto por parte do Brasil, ou seja, nós não temos obrigação de reduzir essa emissão, mas fazemos isso mesmo assim. E, diante desse trabalho que a gente tem, dessa iniciativa de reduzir, como é que fica o nosso mercado de carbono? Então, a questão do Brasil, dentro do protocolo existe o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Então, segundo esse princípio, se coloca que os países desenvolvidos, eles têm maior responsabilidade histórica por esse aquecimento global e, por isso, eles é que deveriam ter as obrigações de reduzir essas emissões, agora nesse primeiro momento. E o Brasil é considerado um país em desenvolvimento, então agora ele não possui meta. Mas o que acontece é que dentro do protocolo existem esses mecanismos, né? E tem esse mecanismo de desenvolvimento limpo, que é o único que permite a participação de países em desenvolvimento. Então, o Brasil só pode participar desse mecanismo. E, segundo o MDL, um país desenvolvido poderá estabelecer um projeto em um país em desenvolvimento, como o Brasil, para gerar os créditos de carbono. Então, no momento, isso é uma coisa com a qual o Brasil se beneficia. Porque, além do Brasil receber esse projeto deve contribuir para o desenvolvimento sustentável do país. Então, seria uma coisa interessante para o Brasil. Então, um lado do protocolo seria o Brasil dentro do MDL. E o outro lado é via mercado voluntário, que a Fernanda já comentou um pouco. E os países que não querem reduzir as suas emissões também podem participar desse mercado? Eu acho interessante a gente contextualizar o mercado de carbono, né? Como tudo nessa vida, a gente tem pontos positivos e pontos negativos. Então,
Como eu expliquei antes, o mercado de carbono é uma abordagem, não é a única, né? E é uma das abordagens da Convenção que permite que os países possam reduzir suas emissões no território inclusive, né, se beneficiando de reduções de emissões no território de outros países a um custo mais baixo. Agora, isso tem lá suas implicações. Você está deixando, isso não deve servir para um país deixar de se reorientar tecnologicamente no rumo do baixo carbono, das baixas emissões de carbono, porque é isso que se quer. Se quer realmente que haja uma mudança tecnológica e que o mundo realmente reduza suas emissões. Então, o mercado de carbono, ele é uma alternativa, a princípio, temporária, ele permite que essa transição tecnológica ocorra com uma redução de emissões a baixo custo e ele também deve ser limitado. Não se deve apostar no mercado de carbono como única solução do problema do clima. Isso é um ponto. Por outro lado, você tem projetos, né, tanto de mercado mandatório quanto de mercado voluntário, que para os países que estão participando desses projetos, gera receitas favoráveis aí para o desenvolvimento sustentável nesses países, né? No contexto local, por exemplo, a TNC trabalha com projetos de mercado voluntário, que são projetos onde há investimentos de empresas, e as empresas, o benefício para elas é justamente a redução das emissões e os benefícios são gerados em nível local para as comunidades locais, para reflorestamento, para investimento em atividades sustentáveis. Então, acho que tem esses dois lados. Isso vai desde o local, onde você gera benefícios, você gera um benefício que pode ir até para outro país que vai estar reduzindo suas emissões através desses projetos, mas é preciso que isso seja colocado numa perspectiva de que a solução para o problema do clima é bem maior do que isso e não se pode apostar nesse mercado como única solução. Isso que a Fernanda falou, eu achei bem interessante, Sabina. Então, quer dizer que, por exemplo, o Japão, se ele não quer reduzir as suas emissões, ele pode comprar o crédito de um outro país que está reduzindo suas emissões? Como é que, não entendi, como é que funciona isso? Bom, no caso, vamos supor, o Japão, igual você colocou, ele poderia estabelecer um projeto aqui no Brasil e gerar os créditos de carbono. Os créditos não ficam aqui, vão para o Japão, né? Sei. A outra opção seria ele buscar no mercado de carbono créditos disponíveis para que ele possa comprar e abater das suas metas de redução de emissão. Mas é importante dizer também que dentro da convenção isso tudo é regulado e tem limites. Nenhum país pode dizer eu não vou fazer nada no meu território e vou comprar tudo em crédito de carbono dos outros. Simplesmente não querer gastar ou... Isso não existe. Tem que tomar medidas domésticas, isso é obrigatório, né? Então, para tudo tem um limite. Ele não pode querer fazer toda a redução dele só via MDL, por exemplo. Isso não pode. Porque o que se busca é que seja mudado o processo produtivo mesmo para ter aquela redução efetiva das emissões de gás de efeito estufa. E como é que você avalia esse mercado de carbono hoje, desde a questão do protocolo de Kyoto até hoje? Bom, já passou por muitos altos e baixos, né, Fernanda? A gente vê, por exemplo, pensando no mercado preço, quanto que está o crédito de carbono hoje, o crédito que vem do protocolo está com preço muito baixo, né, o do MDL. Então, realmente, o que se viu é que, de início, houve um grande ânimo, as pessoas investiram muito nisso, e que, por questão política dessas conferências que acontecem do clima no final do ano, a gente viu que os países não estão tendo muita ambição e, por isso, o preço desse crédito tem caído. Então, você tem uma oferta grande, mas a demanda tem sido pequena. Então, isso é um problema que tem acontecido, realmente. Eu acho que é preciso, novamente, contextualizar que o mercado de carbono, a parte da demanda, ela vem da regulação, né? Ela é uma demanda regulada, ela não é uma demanda espontânea. Por que existe uma demanda por crédito de carbono? Porque alguém tem alguma obrigação de reduzir emissões. É assim que funciona. E a gente tem visto, né, nas discussões, Kyoto tem um primeiro período que vai de 2008 a 2012, ou seja, se encerrou no final do ano passado. No final do ano passado, em Doha, foi decidida a prorrogação do protocolo. Alguns países que são importantes, como Rússia, Canadá, Japão, anunciaram que não topam esse segundo período de compromisso. Então, há uma incerteza no ar sobre a continuidade desse regime, né, que é a negociação de créditos de carbono no âmbito de Kyoto. E isso, claro, se reflete no mercado, se reflete em preços e na questão da demanda, conforme a Sabina está colocando. Então, a gente está num momento onde há alguma incerteza sobre esse tipo de opção.
Por outro lado, no caso voluntário, né, como eu disse, que são entre empresas, né, são projetos de países que querem investir em redução de emissões, independente de terem compromissos ou não, esse mercado é um mercado que tem tido algum interesse, que tem tido algum crescimento. Então, a gente está vendo essas duas tendências por aí. A gente está vendo países, por exemplo, como a Austrália e a China, apostarem em mercados internos. A Europa tem um mercado interno que tem funcionado bastante eficientemente para o cumprimento da meta deles no âmbito de Kyoto. Então, tem essas tendências. E como é que você avalia, Sabina, o benefício desse mercado de crédito de carbono para o meio ambiente e que soluções você acha que seriam viáveis para que os países voltassem a se comprometer e a ter interesse realmente em reduzir as emissões de gases? Bom, eu acho que os benefícios existem, né? Claro que não são tão grandes quanto nós gostaríamos que fossem, né? Os países que têm meta de redução, eles infelizmente, muitos deles não atingiram as metas, né, nesse primeiro período do protocolo. Então, assim, os benefícios existem, mas ainda estão aquém do que poderia ser. E realmente o que está faltando é uma vontade política maior, né? Então, países que são grandes emissores, por exemplo, como os Estados Unidos, não assinaram o protocolo de Kyoto, isso com certeza é um peso. Igual a Fernanda falou, alguns países importantes como Japão, Canadá, saíram do protocolo, então isso também com certeza afeta. Então a gente precisaria de uma vontade política global maior para alavancar esse mercado. Quer complementar, Fernanda? Bom, a gente teve nas últimas negociações da Convenção do Clima uma definição de que um acordo deve estar pelo menos rascunhado até 2015 e que as negociações vão até 2020. Eu acho que a gente tem que ter esperança de que os países, vendo os reflexos negativos da mudança do clima, a gente vê isso no nosso dia a dia, a gente vê que tem seca, tem chuva, desastres acontecem, o clima já não é mais o mesmo, a gente está vivenciando isso no nosso dia a dia. Eu acho que os países têm que tomar consciência mesmo de que é necessário incluir as políticas de clima dentro do seu modelo de desenvolvimento e que essa mudança vai ter que ser feita. Eu acredito que os países vão conseguir chegar num acordo em 2015 que possa entrar em vigor em 2020. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Carol. Também agradeço a oportunidade, é um tema bastante importante. Obrigada. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão, anote o nosso endereço, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!